Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Como sempre, é um prazer receber todos vocês. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no ciclo de nossas vidas. Não tropeces no falso triunfo, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Sermos pessoas melhores, menos orgulhosas, menos vaidosas, possamos ser mais caridosas para com o nosso próximo. Queremos agradecer tantos ensinamentos que temos, que às vezes a gente não pensa no tanto que nos foi dado, mas a gente iluminando os nossos fatos, iluminando os nossos corações, os nossos pensamentos. Queremos também pedir o auxílio e o amparo da espiritualidade maior, dos benfeitores dessa casa, do mentor espiritual da nossa casa, para que possamos seguir sempre em frente. A vida e benfeitura. Estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a nossa amiga querida, seja bem-vinda. Obrigada a todos. Hoje, coroa de espinhos. Não precisava falar que nós estamos querendo nos referir, baseando-nos no Evangelho de Marcos 17:15, ou 15:17, capítulo 15, versículo 17, onde Marcos diz assim: e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos. O que é que nós devemos esperar deste mundo? O que é que nós esperamos? O que é que a gente quer? A gente quer ser feliz, beleza? Todo mundo, né? Todo mundo quer ser feliz. Só que nós entendemos que se somos cristãos, muitas vezes, e se somos cristãos, e se acreditamos no Cristo, se o seguimos, muitas vezes, para evoluir mais rápido, para a gente evoluir mais rápido, para a gente crescer espiritualmente, para nós sermos melhores. Por quê? Estão falando por aí que os obstáculos nos fazem crescer. A aceitação é também uma forma de ser feliz. É também uma forma de sair vitorioso da luta.
Porque nós já entendemos com Emmanuel, com André Luiz, com Chico Xavier, com São Francisco de Assis, com todos os santos que passaram sobre a terra e que nos deixaram exemplos, que a reclamação, a refeios, tá certo? Mas em que sentido? Contra o mundo, contra todos, contra aquilo que eu não posso mudar? Não seria mais inteligente, mais fácil, nós buscarmos soluções através de um estudo sincero do Evangelho e aplicando esse Evangelho que nós tanto amamos nas situações, sem, no entanto, mergulhar de uma forma mais profunda nas questões que nos atingem, nas questões que nos dizem respeito. Não é na vida alheia, não é uma comparação, não é nós nos colocarmos diante dos outros como se fosse o último dos sofredores, a vítima, porque o outro tem ou não tem. Em quem nós encontramos alguma superioridade moral, ética, alguma sabedoria, alguma coisa bem fundamentada. Então esses nós podemos seguir. Podem ser nossas referências, mas a verdadeira referência, o verdadeiro modelo é Jesus. Tudo que está no Evangelho, nós podemos seguir. Às vezes nós achamos que é muito chique e é muito intelectualizado nós fazemos, por exemplo, uma análise crítica de qualquer situação ou das pessoas. Isso não tem muito a ver com o nosso objetivo de vida. Cristãos que somos, espíritas que somos, conhecedores do Evangelho, conhecedores da doutrina espírita, que em tudo, mas um pensamento bom do que seja a vida, do que seja a minha vida, o que eu posso fazer de melhor para melhorar o meu próprio ambiente, a minha própria saúde mental, a minha própria psicosfera, porque sobre isso eu tenho responsabilidade. Cada um tem responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre nós pensarmos mais nos outros do que em nós. Ah, mas então a gente pensa em nós é por egoísmo? Não. Pensar em nós para nos tornarmos melhores, para ajudarmos mais efetivamente a nossa própria evolução e a evolução do mundo em torno de nós, os filhos, com sinceridade. Então, por isso que quando nós falamos, baseado nessa busca que todos nós devemos ter ou deveríamos ter, as pessoas acreditam e elas, quando nós percebemos, todos nós vamos nos tornando melhores juntos. Então é uma mãe que pensa no bem e aconselha o seu filho. É um dever que eu tenho que trabalhar para mim. Mas quando eu trabalho para a minha evolução, eu não trabalho sozinho, não trabalho sozinho. Quando eu trabalho para a minha evolução, eu estou trabalhando para todos que me rodeiam. E às vezes até pessoas que nem estão próximas, começa comentando essa história lá que o Marcos falou, que vestiram Jesus de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E Emmanuel nos lembra, todos nós sabemos disso através da história, né, que os antigos, principalmente os romanos, tinham o hábito de coroar-se de louros, quando eram vitoriosos, o grau de indigência, melhor carro, melhor casa, coisas coisas que não vão ser levadas quando acontecer a desencarnação. Nós pouco lembramos que todos vamos desencarnar, todos vamos partir, né? As coisas que a rodeiam, que ela permanece por aqui, longos tempos, né? Nós sabemos disso, basta estudar meia dúzia de livrinhos aí, ou qualquer coisa de André Luiz, que a gente vê como é que é a vida no além. A gente pensa, tá lá no céu, né? Virou estrelinha, isso é bonitinho falar. Mas não é verdade. Quer dizer, pode ser verdade. Nós esperamos que seja, né? Nós desejamos que seja. Mas geralmente não. Porque como o nosso apego ainda é muito grande, nós permanecemos aí no tempo aqui. A maioria de nós, não todos, né? Às vezes perdemos até
saúde, são triunfos do mundo, são triunfos deste mundo, que vão ficar aqui. E aí, o que é que nós vamos levar conosco, enriquecendo o nosso espírito, enriquecendo e continuando numa vida mais alta, espiritualmente falando? Muitas vezes, riqueza nem nada não. Riqueza, ela é permitida por Deus para que os benefícios dela sejam espalhados, né? Que um número maior de pessoas consigam escola, consigam comida, consigam coisas do tipo, empregos, né? O pessoal se fala, porque o empresário. Imagino, porque deve ser uma chateação danada, ser muito rico e ficar administrando aquilo. Dá um trabalho, né? E dá empregos, né? E permite que muitas pessoas ganhem o pão de cada dia para sustentar seus filhos e a si próprio, e pagar escolas e tudo mais. Então, o dinheiro bem aplicado é maravilhoso. Agora, quando nós só pensamos nas coisas materiais de uma forma geral e de uma forma grosseira, nós estamos nos escravos. Nós não vamos pensar em nada se nós não estivermos buscando. Por que que o objetivo de muita gente, por exemplo, quando ele é material, ele é mais facilmente atendido? Porque ele vai buscar com afinco. Nós não buscamos com o mesmo afinco as coisas espirituais. Nós não buscamos, a maioria de nós. Não, por isso é que Emmanuel fala. É quase. Nós somos discípulos do Evangelho. A maioria de nós está aqui, eu acredito que todo mundo. Seja discípulo, aprendiz. Nós estamos aprendendo o Evangelho do Cristo. Então ele diz que é quase incrível a invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade. Tá que ele escreveu esse livro há uns 40 anos, né? Talvez, não sei direito quando foi que ele escreveu. A maioria foi na década de 50, 60, né? Então tem um tempinho bom isso aí, né? Alguns são até mais velhos do que eu fico tão feliz, aí está atual, né? Então, é por isso que a gente pode repetir, sem medo de errar, que ele fala na atualidade, daquele 40 anos atrás, ou 50, mas ele continua. Porque mundial é outra história, né? É outra história. Não se compara, né? Quem tem, eu não sei o que é da minha idade, estou orgulhosa por você, achando bom. Muita gente fala. A gente comprava linha de telefone que era caro, né? Às vezes registrava em cartório. Na época já mudava, não tinha de mudar. Telefone, porque tinha que comunicar com os parentes. Não tinha nada desse negócio de falar instantaneamente com a pessoa, ver a pessoa. Hoje não faz hoje, né? Então, quer dizer, nós evoluímos muito, isso tudo é material. Tudo é material. E tudo isso existia. Se nós virmos os livros de André Luiz, agora mesmo está passando aí os mensageiros, né? Se nós virmos os livros de André Luiz, nós vamos ver que essa tecnologia daqui, que nós estamos vendo, ela já existia naquela época que ele escreveu, 40 ou 50 anos atrás, que tinha que escrever esses livros, ditados pelo André Luiz, por exemplo, né? Que fala do mundo espiritual e da comunicação do mundo espiritual. Então, os espíritos lá são tão evoluídos, assim, não lá, né? Mas alguns espíritos, em todo lugar tem, mas na espiritualidade mais, é lógico, né? São, às vezes, tão evoluídos que eles não conseguem. A densidade, por exemplo, da Terra é tão grande, é tão grosseira, né? Tem uma densidade específica, o negócio é pesado, que eles não conseguem, ou não querem, ou não sofreriam muito para virem aqui. Então, eles vêm através de comunicações, né, e transmitir isso para ele. Eu estou dizendo Francisco de Assis, a gente não é. Só quero falar assim, de um espírito muito grande, para ele se comunicar conosco, é difícil. Não existe tão facilmente uma comunicação. Por isso é preciso de intermediários. Ainda que seja outro espírito, também desencarnado. Então, essa história de Divaldo, eu me lembro de ouvir falar, e aí a Joana de Anjos teria, então, servido de intérprete, né, para que o Divaldo recebesse essa comunicação. Agora, imagina o trabalho de Jesus vindo à Terra. Ele que foi um dos arquitetos do planeta.
foi um dos co-criadores do planeta Terra. Isso que nós sabemos, a gente vê lá no caminho da luz, esses detalhes todos, a verdade, para nós nos tornarmos discípulos incipientes que somos. Porque a gente não pensa nisso, né? Depois a gente vai na próxima encarnação, certamente, a paciência divina é infinita, mas nós estamos muitas vezes perdendo tempo. Nós poderíamos ser mais felizes, mais alegres, mais ditosos, menos doloridos, inclusive fisicamente, né? Olha aqui, então é quase incrível isso daí. Aqueles que buscam de fato seguir o Evangelho, serem os verdadeiros discípulos, que eles não recebem outra coroa, que não recebem coroa de rosas, eles recebem coroas de espírito. O que é isso? Dificuldades, machucaduras, dores, agressões. Por quê? Porque ainda existe em torno do planeta toda uma psicosfera de mal, de maldade, de criminalidade, de agressão. Por mais que nós falamos, o mundo está melhorando, melhorou em muitos aspectos, mas existem aqueles espíritos que ainda é de provas, mas está no processo. Daí o sofrimento, daí as calamidades, daí os terremotos, maremotos, físicos mesmo, e também mentais. Muita doença mental, muito sofrimento, muita briga, muito assassinato, muita criminalidade. A gente custa acreditar que tem o Evangelho com o objetivo maior em sua vida, é infirmar fé em oração, não é de medo, mas de confiança em Deus. E para que asseguremos, né, se podemos nos dizer assim, asseguremos a nossa própria, o nosso próprio futuro numa vida mais alta. Porque a segurança nossa, gente, está naquilo que nós somos, nas nossas virtudes, naquilo que nós praticamos e buscarmos essa coroa de espinhos, aceitarmos o sofrimento, porque a Terra passa, por exemplo, e passou toda a sua história, e agora de uma maneira crucial, né, muito sério que está acontecendo na Terra agora, e para que nós saiamos vitoriosos, espiritualmente falando, moralmente falando, é preciso que nós tenhamos atenção. Por quê? O outro é um bandido, vamos botar uns negócios lá, os arames lá, de cerca, não sei o que na nossa casa. Pode ser que seja assim, por exemplo, não é verdade? Infelizmente, acontece. E aí, como é que fica isso? Sempre tem alguém que ama, mesmo os criminosos. Por isso que Jesus apegou tanto a caridade para os criminosos. Kardec reforçou isso. Emmanuel reforça essas posições. Todos esses princípios reforçam isso. Para termos caridade com as pessoas. Mas, sobretudo, caridade conosco. Como é que eu tenho caridade comigo? Fazendo o que é melhor para mim. Para a minha evolução, eu vou ganhar na loteria. É um pensamento bacana, né? Mas isso vai resolver minha vida? Pode ser muito pior, né? Então, o que é o pensamento no bem? É pensamento no bem, no meu bem e no bem de todos. Eu não posso pensar no bem para mim se eu estiver prejudicando alguém. Se para aqui fazer o bem para mim, eu tiver de prejudicar a quem quer que seja. Que seja uma planta, que seja um animal. Todos nós queremos ter amigos. Todos nós gostamos do aconchego da família. Todos nós queremos ser felizes. Mas o que nós não, muitas vezes nós perdemos de vista, é que nós gastamos tempo demais, energia demais, tudo demais para as coisas materiais, em detrimento do dia a dia, dos relacionamentos, enfim, de tudo aquilo que eu estiver fazendo, que eu possa levar Jesus, que eu possa levar o que está falando. Já pensou ficar pregando o tempo todo? Eu sei que as pessoas querem ouvir, querendo fazer o bem. Se eu tiver de fazer uma comida, por exemplo, né, que eu possa fazer o melhor, que eu possa impregnar aquilo de boas energias e as pessoas vão se sentir melhor. E por mais simples que seja, né, a gente às vezes tende para uma banalidade, até uma fofoca. Isso é muito negativo. E vai denegrindo em nós, vai entristecendo o nosso próprio perispírito, vai manchando
a nossa alma. Por isso é importante nós termos esse carinho conosco, de fazermos o melhor ao nosso alcance, independente de onde nós estejamos, em qualquer parte do mundo, usando qualquer idioma. É legal, é importante. Mas o que nós fazemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar e funciona muito bem. Se nós estamos tendo, por exemplo, ideias de tristeza, porque dá tristeza, né? Você vê o jornal da tristeza, você vê falar dos políticos da tristeza, tudo, assim, né? Muita coisa acontecendo. Não temos contra isso. De ruim que eu esteja observando. Então, vigiar para que a tristeza não tome conta de nós, para que o desânimo não tome conta de nós. Como fazer isso? A oração é um bom momento. Ter alguns minutos de oração, elevando os nossos pensamentos, pedindo mesmo a Deus que aquilo possa cessar, mas, sobretudo, que eu aprenda com aquela dor. Não é só pedir para a dor passar. E às vezes todo mundo enfrentou uma luta, numa dificuldade, ele volta para o plano espiritual empobrecido. Isso acontece muito quando nós superprotegemos os nossos entes queridos. Por exemplo, o caso típico das mães, que às vezes superprotegem os filhos, não ensina, não tenha também deveres. Cumpra alguns deveres, faça alguma coisa, trabalhe com as mãos. Tudo isso faz com que o cérebro funcione melhor, que a nossa alma fique mais alegre. Então, terminando aqui a nossa fala, o Emmanuel pega muito, mas ele tem. Olha aqui o que ele fala. E forçoso é reconhecer que grande número de abreviações espiritistas, cristãs, ainda tão recentes no mundo, né? Porque como a religião é mais ou menos nova, né? Tendem as mesmas a raiva, porque tudo que é ódio no meio, discurso de ódio, raiva dos outros, implicância, isso é dentro da raiva, né? O contexto da raiva. A ignorância, não a ignorância de não saber ler, mas a ignorância de não querer saber, de não querer. E diz o Emmanuel, então, né, que nós, ainda mesmo sendo espíritas, tendo tanto esclarecimento, recebendo tantas dádivas, tantas luzes da espiritualidade, tanta assistência, eles se preocupam com isso, porque nós não estamos, de fato, tão bem assim, né? Que não queremos. Então, diz ele, terminando, ele diz assim: naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Jesus é um governador espiritual do nosso planeta, pelo amor de Deus. Ele não precisaria colocar que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra